Graças a Deus, queridos e amados irmãos, é um imenso prazer estarmos aqui de volta, louvado seja Deus, para podermos compartilhar desta palavra, o alimento espiritual, o alimento para a nossa alma e o nosso espírito. Enquanto que o corpo precisa do alimento terreno para sobreviver, a nossa alma e o espírito precisa do alimento espiritual. E o alimento espiritual, queridos amados irmãos, louvado seja Deus, é aquele que vem do alto, aquele que vem dos céus. Quando Isaías, ou melhor, quando Deus chamou Moisés, e ele disse: vai até o Egito, vai até lá, e tira o meu povo, que está sendo escravizado, porque eu vi a angústia e o clamor do meu povo. Moisés foi até lá, e quando ele estava voltando com aquele povo no meio do deserto, Deus supriu aquele povo com maná vindo do céu. E não vai ser diferente nesta noite, se você crê. Você que trouxe as Santas Sagradas Escrituras nesta noite, eu gostaria que você abrisse no livro que é o tema desta campanha, no livro de Jó, capítulo de número 14, versículo de número 7. Para nós lermos e meditarmos um pouco sobre esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O tema desta campanha, louvado seja Deus, aleluia, ainda há esperança. E a palavra continua no tema, no cartaz, ele diz: enquanto você adora, milagres acontecem. E nesta noite eu quero comentar um pouco a respeito da palavra do Senhor Deus, que está escrito, louvado seja Deus, e vamos observar um pouco quem era Jó. Quem que este homem representava diante do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor Deus: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. Não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará renovo como planta nova. Assim diz a palavra do Senhor. Eu gostaria que você sentasse, tomasse seu assento. Se você pudesse completar essas cadeiras que estão vazias, e você poderia então chegar mais, louvado seja Deus, aleluia, perto. Nós vimos que quando Deus chamou o profeta Isaías, ele, louvado seja Deus, questionou Deus, dizendo: louvado seja Deus, eu não posso te seguir porque sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus, ele na sua infinita bondade, ele disse: se o teu problema é os teus lábios, então eu solucionei o teu problema. Aleluia. E Deus então deu ordem para um querubim para ir até o altar, pegar uma tenaz, pegar a brasa do altar e queimar os lábios de Isaías. E quando ele recebeu o toque, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o toque
louvado seja Deus, ele disse: Senhor, não tem ninguém, eis-me aqui. Com quanto eu posso contar nesta noite para ir e fazer a vontade do Senhor? Com quanto eu posso contar, irmão? Só esses? Oh, misericórdia! Ainda bem que a palavra de Deus, ela diz que nós valemos por 1000. Aleluia, vamos multiplicar então esses que levantaram, louvado seja Deus, as suas mãos, multiplicando ela por 1000. Mas queridos e amados irmãos, nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, eu quero dizer, louvado seja Deus, que você vai me ajudar a pregar nesta noite. Então você vai cutucar o teu irmão e vai dizer para ele assim, ó: eu não sei. Olha para o teu irmão, olha para o teu irmão ali. Diz assim: eu não sei qual é o teu problema, mas eu quero que você saiba que há esperança. Aleluia. Amém, igreja? Nós não sabemos, queridos amados irmãos, qual é a dúvida ou qual é o problema que está afligindo a tua alma, o teu espírito. Mas sabemos, queridos amados, que Deus, Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Queremos, queridos amados irmãos, entender as Santas Sagradas Escrituras. E olhando para as Santas Sagradas Escrituras, veja bem, temos o privilégio de conhecermos um homem, louvado seja Deus, aleluia, por nome Jó. E este nome, louvado seja Deus, um dos significados deste nome Jó, significa o homem que se aproxima de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, queridos amados irmãos, que as Santas Sagradas Escrituras nos revela que este homem, ele era um homem que ele tinha uma preocupação antecipada. Quando nós olhamos para o capítulo de número 1, nós encontramos, louvado seja Deus, aleluia, este homem que a palavra de Deus, ela registra que era um homem temente a Deus, era um homem que fazia a vontade do Senhor, era um homem que temia a Deus, mas a palavra de Deus também diz que ele era um homem, louvado seja Deus, aleluia, que ele tinha muitas propriedades, e ele era um homem rico. Mas ele era um homem rico, louvado seja Deus, em bens, mas era rico também espiritualmente. E eu quero dizer, queridos amados irmãos, e a Bíblia ela nos mostra que este homem, ele possuía, louvado 7.000 ovelhas. Ele, louvado seja Deus, aleluia, dizia que tinha 3.000 camelos, e a palavra de Deus diz que ele tinha 500 juntas de boi e 500 jumentas. Ele era um homem que tinha muitos servidores que o serviam, muitos trabalhadores que trabalhavam para ele naquela região. E a palavra de Deus diz que ele era o homem mais rico da região, louvado seja Deus, que ele vivia. Este homem, quando eu comentei com vocês, queridos amados, que ele era um homem que ele sacrificava a Deus por antecipação. A palavra de Deus, ela diz que este homem, ele era casado com uma mulher, mas a Bíblia, ela não nos mostra e não registra o nome desta esposa que Jó tinha. Mas a Bíblia nos registra que a união, louvado seja Deus, deste matrimônio produziu frutos, e esses frutos produziu 10 filhos, e diz a palavra do Senhor que 7 eram varões e 3 eram varoas.
apresentar-se diante do Senhor, também a palavra nos registra que estava juntamente com eles Satanás. E quando ele se apresenta diante do Senhor Deus, eis que Deus então pergunta para Satanás: de onde tu viestes? E eis que a palavra do Senhor nos registra que Satanás disse: eu estava rodeando a terra, eu estava passeando por ela. E eis que o Senhor Deus, ele disse: tu viste a integridade do meu servo Jó? E ele disse, Satanás disse: sim, eu tenho visto, mas quem não vai te servir, quem não vai ser fiel, também tu deu tudo para ele. E ali então entrou um questionamento entre Deus e Satanás. E aí você conhece toda a passagem. Eu não quero me deter muito aqui para nós podermos chegarmos na parte final, para nós orarmos nesta noite. E eu quero dizer para você que Deus então permite, louvado seja Deus, que Satanás vá e toque em todos os bens. Louvado seja Deus, aleluia. E ali, queridos amados, ele perde. E aqui eu abro um parêntese nesta noite, queridos amados, que muitos eles atribuem, louvado seja Deus, o que estão passando somente, louvado seja Deus, aleluia, a Satanás. E eu quero dizer que muitas vezes não é o diabo que está tentando a tua vida, muitas vezes é o próprio Deus para alertar os teus olhos e dizer: filho, filha, volte-te para mim. Muitos atribuem a luta que estão passando ao diabo. Muitos atribuem a luta que estão passando a Satanás. E eu quero dizer para você nesta noite: é o Senhor que muitas vezes que está te chamando. É o Senhor muitas vezes que está te alertando. É o Senhor muitas vezes que está dizendo: filho, filha, não é esse caminho que eu quero que tu siga, não é isso que eu quero que tu faça, é isso que eu quero que tu ande e faça a minha vontade. A palavra de Deus diz que a preocupação de Jó era com seus filhos. E ele levantava pela madrugada, e a palavra de Deus diz que ele sacrificava em favor dos seus filhos. Ele oferecia holocaustos a Deus, porque os filhos eles iam fazer festa, se juntavam, louvado seja Deus. Ele disse: porventura eles têm aborrecido Deus, porventura eles têm, veja bem, pecado contra Deus. E ele então oferecia, louvado seja Deus, oferta de sacrifício em favor dos seus filhos. E eu quero perguntar nesta noite, você pai, você mãe, o que você tem feito por teus filhos? Você tem usado, louvado seja Deus, aquilo que Deus te deu para orientar os teus filhos no caminho, porque a palavra de Deus diz: ensina o menino o caminho que deve seguir, porque quando ele crescer não se desviará dele. O que você tem feito com os teus filhos? O que você tem permitido que os teus filhos fizessem? Muitos estão deixando seus filhos ir para o mundo, ir fazer coisas do mundo, enquanto que a igreja está deserta. E a palavra do Senhor nesta noite diz: enquanto a minha igreja está deserta, a tua casa ficará também. Queridos e amados irmãos, muitos não têm coragem de dar glórias a Deus. Por quê, irmãos amados? Porque muitas vezes a verdade dói. Mas eu quero dizer para você que o profeta João, ele disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando olhamos para
36, e diz: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Deus quer libertar você, Deus quer libertar a tua casa, Deus quer libertar a tua família, Deus quer te dar, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que você almejou. Mas a palavra do Senhor Deus no salmista, ele diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? Qual é a vontade que você está tendo? Aquilo que você não conseguiu, aquilo que você ainda não alcançou, o Senhor Deus disse: eu quero te dar, mas você não está abrindo o teu coração. Eu não estou conseguindo entrar. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus quer ter comunhão contigo. Deus quer te dar. Deus quer te renovar. Louvado seja Deus, aleluia. Quando lemos o profeta Isaías, diz: louvado seja Deus, aleluia. Do tronco de Jessé nascerá um rebento, de suas raízes um renovo. Aleluia. Deus quer te renovar, como nós vimos, louvado seja Deus, aleluia. Jó, louvado seja Deus, no capítulo de número 14 diz: ainda há esperança para a árvore cortada. Queridos amados irmãos, talvez você já não tenha mais esperança, você não tenha mais, louvado seja o nome do Senhor. Essa noite pegamos a palavra do profeta de Jó, louvado seja Deus, aleluia. Quando tudo havia terminado, os bens os animais haviam morrido, os filhos haviam morrido, ele estava lá em chagas, e eis que a sua esposa chega até ele e diz: veja bem, ele diz: por que tu está sofrendo? Por que tu está nessa angústia? Por que tu está ali? Amaldiçoa teu Deus e morre. Ele disse: louvado seja Deus, aleluia. Você está falando que nem uma doida. Ele disse assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltará para lá. Deus me deu e Deus tomou, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Jó, louvado seja Deus, aleluia. Veja bem, queridos amados irmãos, a palavra, ou melhor, o tema nesta noite dessa campanha: enquanto você adora, milagres acontecem. Aqui nós vimos Jó, queridos amados irmãos, Jó dizendo: com boi ou sem boi, com jumento ou sem jumento, com filho ou sem filho, eu adoro o Deus vivo e verdadeiro. Não importa, queridos amados irmãos, o que está acontecendo na tua vida, mas quando nós vamos chegar no final deste livro, nós vamos ver, por causa da adoração de Jó, por causa da perseverança de Jó, por causa da fidelidade de Jó, ele recebeu tudo dobrado naquilo que Satanás havia ceifado. E quando eu olho para o livro de Joel, capítulo de número 2 e versículo de número 25, diz: o restituidor virá vos restituir os anos que foram consumidos. O que o diabo tem consumido na tua vida? O que o diabo tem consumido na tua casa? O que o diabo tem consumido na tua família? Pois então nesta noite Deus vai começar a reconstituir. Aleluia. Queridos e amados irmãos, nesta noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem que muitas tentações, muitos problemas têm afligido. Louvado seja Deus, o próprio Jesus Cristo nos fala, no livro, o profeta João nos fala: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci. Jesus nos diz, louvado seja Deus, que nós teríamos aflição, que nós teríamos angústia, que nós teríamos problema. Veja bem, o mundo nos oferecia tanta coisa, mas o Senhor Deus diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Aleluia! Queridos e amados irmãos, é o momento de voltarmos para Deus. É momento de glorificarmos e exaltarmos o nome que é sobre todo nome, que é o Filho de Deus. Queridos e amados irmãos, quando nós olhamos, louvado seja Deus, para o livro de Lucas, o grande médico, no capítulo de número, louvado 7, louvado seja Deus, versículo 11 em diante, nós encontramos então, louvado seja duas multidões, uma multidão que vinha adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor, e outra multidão que vinha chorando, que vinha angustiado, que vinha triste, por causa que não tinha mais esperança. Encontramos nessa passagem uma viúva, a viúva de Naim, aonde que ela havia somente um filho. O marido já havia partido, o marido ela não tinha mais. E na época, queridos amados irmãos, a esperança de uma família era o varão dentro de casa. Enquanto que ela ainda tinha uma esperança, o marido havia morrido e não tinha mais esperança, mas ela tinha um filho. Mas diz a palavra do Senhor que esse filho adoeceu e morreu. Ali estava aquela mãe padecendo, e ela estava indo, louvado seja Deus, para enterrar a sua esperança. Ela estava indo para sepultar a última esperança que ela tinha. Talvez aqui nesta noite o Espírito de Deus esteja falando com alguém que não tem mais esperança, que não tem mais, que já perdeu a esperança da casa própria, que já perdeu a esperança de dias melhores. E eu quero dizer para você, e queridos amados irmãos, o que significa a palavra esperança? A esperança significa dias melhores, dias que vão vir melhor do que eu estou hoje. E eu quero dizer para você nesta noite, louvado seja Deus, aleluia, que se você abrir o teu coração, dias melhores vai surgir a partir de hoje na tua vida. Amém, igreja? Queridos e amados irmãos, ali estava aquela mulher que não tinha mais esperança. Ela já estava vindo, e junto com ela uma multidão que estava chorando, que estava planteando. A palavra do Senhor Deus, ela disse que o cristão, ele vai chorando, ele vai semeando, mas quando ele volta com alegria e os feixes nos seus braços. E eu quero dizer para você nesta noite, queridos e amados irmãos, Deus tem algo muito grande na tua vida. Deus tem algo para fazer. Você, louvado seja Deus, aleluia. Você tem sonhado sonhos, você tem sonhado projetos, mas você diz assim, mas com que eu vou realizar? Não olha para isso, somente, louvado seja Deus, volte-te para Deus, porque aquilo que é impossível ao homem, é possível para Deus. Quando chegou perto daquela entrada, saída da cidade, se encontrou duas multidões, uma que glorificava a Deus e a outra que chorava porque não tinha mais esperança. Mas quando aquela multidão se encontrou, a palavra de Deus diz que um homem chamado Jesus, ele tocou naquele que não tinha mais esperança, e a esperança renasceu novamente. Aleluia. Você não entendeu, eu vou repetir nesta noite. Veja bem, aquela multidão que não tinha esperança, ela se encontrou com um homem, e este homem, chamado Jesus Cristo, tocou naquele que não tinha mais esperança, naquela esperança que havia morrido, e aquela esperança reviveu novamente. Aleluia.
Você quer que a tua esperança reviva nesta noite? Então, deixa que aquele homem toque na tua vida. Deixa que aquele homem toque em você. Aquele homem vai tocar em você nesta noite. Quando você passar por essa cruz vazada, aquele homem vai tocar. Louvado seja Deus na tua vida nesta noite. E a tua vida não será mais a mesma. Aleluia. Eu quero mostrar nesta noite, queridos amados irmãos, e nesta tarde estava aqui meditando e orando para que o Senhor Deus viesse falar com o seu povo. E Ele tem me dado 4, louvado seja Deus, louvado seja Deus, para você não perder a esperança. Primeiro motivo que Deus tem falado comigo nesta tarde, louvado seja Deus, está lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 4, louvado seja Deus, aleluia, que ele diz o seguinte: enquanto há vida, há esperança. Aleluia. Toca ali no teu irmão, toca nele e diz: está vivo? Pergunta para ele se está vivo. Então tem esperança. Está vivo? Tem esperança. Está vivo? Tem esperança. Veja bem, queridos amados, enquanto, louvado seja Deus, a vida, ali há esperança. Louvado seja Deus. E ainda nós vimos, querido, e a recém eu falei, ainda depois de morto, Deus ressuscitou a esperança daquela viúva. Mesmo que você diz: o meu sonho já está morto, já está enterrado, eu quero dizer para você que Deus vai desenterrar teu sonho, e vai acontecer. Enquanto a vida, há esperança, louvado seja Deus. Talvez você está dizendo: pastor, a minha filha foi consagrada a Deus, mas hoje está lá, perdida no mundo. Eu quero fazer uma pergunta: está viva? Então há esperança. Talvez você está dizendo, queridos amados irmãos: meu filho foi predestinado para ser um homem de Deus, e ele está lá se corrompendo, está no mundo das drogas, está lá fazendo isso, fazendo aquilo. Eu quero perguntar para você: está vivo? A esperança. Quando você adora, milagres acontecem. Enquanto você adora, milagres acontecem. Enquanto está vivo, a esperança. Queridos e amados, segundo motivo para você não perder a esperança, e eu quero mostrar nessa noite: Deus trabalha fora da logística humana. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Deus trabalha além da tua capacidade. Deus trabalha além da tua fé. Nós não podemos viver somente de fé, mas temos que viver também de esperança. Porque a nossa fé alcança até um ponto, mas a nossa esperança ultrapassa esse ponto e alcança, louvado seja Deus, o doador da vida para nossos sonhos. Aleluia! Enquanto, louvado seja Deus, Deus trabalha além das nossas logística humana. Se Deus trabalha fora da logística humana, então não podemos viver só, louvado seja Deus, de fé, mas temos que viver também de esperança. Esta é, louvado seja Deus. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós vimos, louvado seja Deus, aleluia, o Senhor dizendo: vivei a esperança do seu regresso.
Jesus, quando olhamos para João 14, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes no meu Pai, credes em mim, credes no meu Pai, na casa de meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez vos buscar. A nossa esperança é de nós estarmos com o Senhor na glória com Ele. A nossa esperança, louvado seja Deus, aleluia. Se a nossa vida consiste somente naquilo que os nossos olhos vê, então eu sou o mais inútil do ser humano sobre a face da terra. Porque a minha esperança não é somente aquilo que meus olhos vê, é naquilo que eu creio. Aleluia. Estamos no ensinamento, a palavra não é pregação nesta noite, é ensinamento da palavra. Estamos no ensinamento da palavra. A palavra liberta, a palavra cura, a palavra salva. A palavra nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Aleluia. Amém? Para nós encerrarmos nesta noite, eu quero, louvado seja Deus, falarmos do quarto motivo, louvado seja Deus, é que, ou melhor dizendo, o terceiro motivo, é que Jesus está vivo. Aleluia. Amém? Primeiro motivo, nós vimos o quê? Que ainda que está vivo, há o quê? Esperança. Segundo, o que é? Que Deus trabalha além da capacidade humana. Terceiro, é que está vivo. Na sexta-feira santa, na sexta-feira que Jesus, ele foi crucificado, ali se apagou a esperança dos discípulos, a esperança da humanidade, porque eles criam que Jesus iria governar Jerusalém, que Jesus iria mudar a história, que Jesus iria, louvado seja Deus, aleluia, multiplicar, louvado seja Deus, aleluia, lá naquela cidade. E ali veio a decepção, a morte de Jesus. Mas ele não sabia que, como diz a palavra, se o grão de trigo caído na terra não morrer, ficará só. Mas se ele morrer, produzirá muitos grãos. Aleluia. E aí nós vimos então, louvado seja Deus, no sábado. No sábado houve um grande silêncio. Ninguém mais falava, ninguém mais comentava. E ali nós vimos então o momento em que, louvado seja Deus, colocaram quem? Jesus lá no sepulcro, colocaram guarda para guardar aquele local, para que ninguém viesse, louvado seja Deus, roubar o corpo. E quando nós olhamos para o terceiro dia, aleluia, quando olhamos para o terceiro dia, louvado seja o nome do Senhor, o que diz a palavra do Senhor Deus? Lá no livro de João, no capítulo de número 20, diz que Maria Madalena e as mulheres estavam indo para embalsamar o corpo de Jesus. Mas a preocupação daquelas mulheres, o que era? Era quem removesse a pedra. Talvez você nesta noite, queridos amados, a preocupação tua é quem vai me ajudar para que o meu sonho venha se concretizar. A preocupação daquelas mulheres era uma pedra que havia se colocado. E eu quero dizer nesta noite que esta pedra simboliza, louvado seja Deus, a tua luta, o teu problema, a tua dificuldade. E quando aquelas mulheres chegaram naquele sepulcro, a pedra estava removida.
Talvez a tua preocupação está sendo em vão, porque o Senhor já providenciou, louvado seja Deus, a remoção da tua luta, do teu problema, da tua dificuldade. Mas é que você parou de caminhar. Veja bem, aquelas mulheres, mesmo chorando, mas elas continuaram caminhando, mesmo com dúvida quem iria remover a pedra, mas eles continuaram caminhando. E eu quero dizer para você nesta noite, talvez você tenha parado de caminhar, mas eu quero dizer para você nesta noite, levanta a tua cabeça, pega a tua bagagem novamente e comece a caminhar, porque o Senhor já deu ordem para remover a pedra do teu caminho. Aleluia! E ali, queridos amados, quando elas chegaram